Estamos de volta com Conexão Unicinos pela TV e pela 103.3. No espaço universitário desta semana, você confere o programa Quebra-Cabeça. A produção reúne grandes reportagens feitas pelos estudantes da disciplina de Telejornalismo 3 do curso de jornalismo da Unicinos. Nessa edição, os alunos abordam novos comportamentos da sociedade no século XXI. Você vai acompanhar a história de pessoas que transformaram o lixo em renda. E ainda vai conhecer o movimento que encara questões de cor, classe social e gênero de uma maneira diferente. O espaço universitário é toda sexta-feira às 6h30 da tarde. Não perca! A quinta-feira começou com temperaturas mais baixas, mas a presença do sol deve fazer com que os termômetros ultrapassem hoje os 20 graus em boa parte do estado. Acompanhe agora a previsão para esta sexta-feira. Nesta sexta-feira, o tempo ficará aberto com sol e temperatura em elevação. Não há possibilidade de chuva. Nos vales e encosta da serra, o tempo terá períodos com sol e algumas nuvens, mas não chove. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 12 e 25 graus. Em Canela, os termômetros marcam entre 9 e 22 graus. Em Igrejinha, a mínima é de 13 e máxima de 25. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 11 e 25 graus. Em Xangri-Lá, mínima de 15 e a máxima atinge os 28 graus. Há exatamente 31 anos, a Legião Urbana realizou o primeiro show da história da banda. Esse foi o início de um dos grupos mais influentes do rock brasileiro, capitaneado por Renato Russo. E esse é o assunto de hoje do Toque Conexão com Camila Keu. Olá, Camila, tudo bem? Olá, Oi, tudo Camila, bem? tudo bem? Como estão? Tudo bem. Certo. Olha, esse show, assim, ele, por si mesmo, ele nem foi tão importante, né? Não tinha a formação clássica do trio, que depois foi rolar mais tarde, né? Lá em 89, do Renato Russo, o Bonfá e o Dado Villa-Lobos, mas ela já dava amostras de que o Renato era realmente uma figura emblemática. Isso porque, eles foram fazer no interior de Minas um show, numa estrutura precária, e o Renato Russo saiu direto do palco para a delegacia. Isso porque ele resolveu fazer um discurso inflamado, né, em favor da liberdade de expressão. E aí ele teve que se explicar depois na delegacia. E só para lembrar que a gente ainda vivia, né, numa época de repressão, bem menos do que era, mas ainda existente. Eram outros tempos realmente, né, que a gente acabou comentando aí do Renato Russo. Bom, as letras, como você comentou, Camila, combinavam aí poesia e política, que acabou se tornando uma marca registrada da banda desde o início, não é mesmo? Isso, já desde o primeiro disco deles, isso já apareceu, né? Então, com aqueles clássicos, tipo, Soldados, né? E isso foi uma marca deles, né? Tinha Geração Coca-Cola, nesse disco ainda tinha Será, tinham músicas muito emblemáticas, né? E essa foi uma marca registrada, né? De combinar a poesia com as letras politizadas, né? Era o jeito também do Renato Russo falar um pouco das agruras da geração dos anos 80, né? Da juventude daquela época e do que eles também passavam num período político, né? É interessante ver também, né, que a Legião Urbana, claro, né, tem muitos fãs numerosos, mas também não é unanimidade, e nunca foi, na verdade, né? Hoje, claro, a gente tem aquele momento de lembrar do Renato Russo, porque ele já faleceu, né? O pessoal tem ainda aquele lance meio mítico, mas tem gente que detesta a Legião Urbana e tem gente que ama. Por que tu acha que tem essa dicotomia? Eu acho isso muito curioso, né? Porque quantos fãs que a gente conhece da Legião que são fãs ferrenhos da banda, mas em compensação a gente conhece pessoas que odeiam, que acham a banda panfletária, chata e tudo mais, né? Mas eu acho que tem alguns pontos interessantes da banda, assim, principalmente a questão das letras, né? O Renato Russo tinha isso, ele contava uma história com início, meio e fim, né? O exemplo disso, por exemplo, Pais e Filhos, né? Faroeste Caboclo. Eduardo e Mônica. Então, assim, as pessoas conseguem lembrar dessas músicas com muita facilidade. A gente, né? Quanto tempo que faz? E a gente era São letras criança. extensas também. Sim, são letras extensas e a gente consegue decorar. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, essa capacidade que o Renato tinha, esse dom que ele tinha de eternizar essas letras na memória da gente, né? E se a gente começar a ouvir alguma música, a gente começa a cantar junto, não tem jeito, né? Claro, quem gosta da banda, né? Então, esse é um ponto, assim, interessante. E também a própria questão das letras, como a gente já falou, que são politizadas, mas também tem muita historinha de amor, assim, nessas letras da Legião Urbana, né? Tu falasse antes de Eduardo e Mônica, mas tem vários exemplos, assim, que era a música preferida do Renato Russo, inclusive, né?
Magias, era uma das músicas preferidas dele. E tem coisas muito bonitas, ele tem um lado meio messiânico também, o Renato Russo, né? Tinha um lado messiânico. E isso também chamava a atenção das pessoas, porque era uma mistureba de coisas, né? Ao mesmo tempo que ele conseguia ser politizado nessas letras, ele também conseguia passar várias coisas assim ali de cunho até espiritual, né? Verdade. E esse ano, Camila, tem sido marcado aí por momentos interessantes. Por exemplo, os filmes que são relacionados à obra aí do Renato Russo, a banda também, tiveram ótimas bilheterias, né, Rodrigo? Verdade. Filmes bastante comentados. E, além disso, o filho do Renato Russo, ele organizou o show do Renato Russo Sinfônico. Como é que você acha que essa divulgação ela pode reavivar, então, a trajetória desse artista? Esse show aí foi bem polêmico, né? Porque ele apareceu de forma holográfica e aí também a galera criticou muito isso, como é que isso foi feito, de que forma foi feita. Mas eu acho bem interessante, sabe? Parece que 2013 é, assim, um momento, digamos, um renascimento da banda, do próprio Renato, com os filmes, com os shows, os tributos, né? Então, isso é muito legal, porque quem gosta da banda, quem é fã da banda, consegue se reconhecer nessas temáticas e consegue reconhecer aquela história porque viveu aquele contexto. Aquilo consegue haver uma identificação muito rápida. Mas eu acho que a nova geração também, sabe, eu acho interessante para eles, porque as temáticas ainda são atuais, né? Então, se tu for ouvir uma letra, se for ouvir uma música de Legião Urbana, tu consegue ainda fazer aquelas comparações com as coisas que a gente passa na adolescência, com aquelas dúvidas, aqueles desafios. Então, acho que a nova geração também consegue se identificar, né, com essas coisas aí que o Renato já cantava e cantava bem, né, de certa forma. Então, eu acho muito interessante. Isso mostra como o legado da Legião Urbana ainda está aí. Prova disso foi aquele tributo que a MTV fez, né, no ano passado, com o Wagner Moura ali cantando. Que foi bem corajoso também de assumir essa responsabilidade. Ele foi corajoso e a crítica especializada caiu em cima, né? Caiu de pau em cima. E não teve muito jeito. Mas, em compensação, os fãs, né? Impressionante, porque a galera acompanhou todo o show, cantando junto. Quem foi no show cantava junto, né? Quem foi no show cantava junto e nem ouvia, talvez, o Wagner Moura cantando, essa que era a né? intenção, né? Mas foi muito marcado pela emoção, né? Uhum. E isso acho que mostra bem como a Legião Urbana ainda tem força, como essa trajetória ainda tem força dos caras. Tá certo, então, Camila, muito obrigada. A gente te espera na próxima semana. Tá certo, até lá, obrigada. Até lá. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal, youtube.com/TV Rádio Unicinos. Participe com a gente também enviando sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos ou também pelo facebook.com/UnicinosFM. O Conexão volta amanhã, ao 12h30. Até lá, tchau.